Olá, muito bem-vindos novamente para dar continuidade à nossa leitura do livro Telos, onde, no nosso último encontro, a gente finalizou o capítulo 12 da parte 2, e onde o principal foco ali, a gente finalizou com alguns pontos que a Galátia, que é a esposa de Adaman, trouxe junto com todo o conteúdo desse capítulo, a essência para que a gente possa passar a viver na vibração da quinta dimensão é a expansão da consciência e o que vai permitir que isso vá acontecendo, né, aos poucos, porque a gente vem já há muitos anos, ao longo de vidas, anos, né, vivendo um modo de desligamento, na verdade, que foi o que aconteceu no nosso cardíaco, né, onde foi diminuído bastante a intensidade da vibração do amor. Então, todo esse processo, o convite, é sempre para que a gente passe a vibrar o amor, esse amor crístico que existe dentro de cada um de nós, na nossa essência, do qual a gente foi se afastando aos poucos, porque a gente passou a estar no modo sobrevivência. Então, muitas crenças foram fazendo parte, isso foi se repetindo de geração para geração, e a gente está vivendo um momento onde as oportunidades estão sendo dadas para que isso mude. E quem é responsável por isso somos nós, cada um de nós. Então, nesse momento aqui, onde a gente vai dar continuidade à leitura, a gente vai passar no 13º capítulo, o grande templo lemuriano de Jade, em Telos, e a chama da cura, uma atividade do quinto raio, a gente pode falar um pouquinho do quinto raio depois. Eu vou convidar vocês, a gente faz de hábito, todo início de leitura, fechar os olhos, e se conectar com o teu coração, se permitindo nesse momento estar aqui presente, para que você possa ouvir a leitura, internalizar as palavras ditas, vidas, na verdade, trazida por Aurélia Luiz Jones, os pelucenses, onde eles estão buscando compartilhar conosco como é estar aqui, na presença de todos eles, e vemos auxiliando essa. Eu te convido a fazer uma respiração presente, buscando sentir a sua respiração. O ar sair, se possível, que você possa reter um pouquinho o ar, imaginando que ele está fazendo uma grande limpeza nos seus chakras, e assim você solta esse ar, tudo aquilo que estiver preso, impeça você de estar no estado de presença. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua nas mentes dos homens, e a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra.
do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e a que servem. O centro, que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada. A luz, o amor e o poder estabeleçam o plano sobre a terra. Que assim seja. Inclusive, essa oração da grande invocação, ela vem trazer que o livro Telos está tentando mostrar para nós, né? Essa conexão com a luz, com o amor e com o poder da fé, o poder do divino. A gente possa ir caminhando e aos poucos ir alcançando. Então, vamos lá, no 13º capítulo, a gente começa uma frase de Adam, onde ele diz: toda a criação começa primeiro na sua imaginação. É a sua ferramenta para a manifestação consciente. Use-a para criar positivamente, e seus sonhos mais loucos se manifestarão. Adam. 13º capítulo, da parte 2, o grande templo lemuriano de Jade em Delos e a chama da cura, a atividade do quinto raio. Adama nos fala sobre sobre a cura na Lemúria. Uma meditação profunda nos leva ao grande templo de Jade em Delos, onde o que experimentamos é incrivelmente curativo e refrescante. Nós vamos ter essa oportunidade que vai ser trazida nesse capítulo aqui do livro. Saudações, meus amigos. Sou Adama de Telos. Toda vez que somos convidados a compartilhar nossos ensinamentos, é sempre um momento de grande alegria e satisfação para todos nós em Telos. Hoje, gostaríamos de discutir uma nova abordagem para curar e apresentá-los a um maravilhoso templo de cura que temos em Telos, chamado o Grande Templo de Jade. O acesso a esse maravilhoso templo foi fechado para os habitantes da superfície desde o naufrágio de nosso continente há 12 mil anos. 12 mil anos esse acesso maravilhoso foi fechado para os habitantes da superfície. Olha o tempo. No entanto, recentemente, as portas deste grande templo de cura foram abertas para todos os que desejavam visitá-la. Vocês estão sendo convidados a virem aqui em seus corpos etéreos para recarregar, purificar e aprender a curar com um novo nível de compreensão. Esta nova dispensação é, de fato, um privilégio do qual todos vocês da superfície podem se beneficiar nesse monumental momento de mudança e cura para a humanidade. O grande templo de Jade era físico na época de Lemúria, e seu foco principal sempre foi a cura, no verdadeiro sentido da palavra. Desde a sua construção, há centenas de milhares de anos, suas energias abençoaram a vida das pessoas. Dentro do templo ardia a chama imortal de cura para o planeta. Essa chama de cura era constantemente alimentada pelo reino angélico, pelo Espírito Santo e também pelo amor das pessoas da Lemúria. As energias desse templo sustentavam o equilíbrio da verdadeira cura para o próprio planeta, para os seus habitantes e também para a Mãe Terra. Quando percebemos que nosso continente estava em perigo,
seria finalmente destruído, soubemos que esse grande tempo seria perdido em sua expressão física. Por isso, decidimos construir sua réplica física em Telos. Embora a réplica seja um pouco menor que o templo original, todos os registros das energias da chama imortal de cura, desde o momento da sua criação, foram transferidos aqui para Telos. Eles continuam a aumentar até hoje. Essa incrível energia de cura nunca foi perdida para esse planeta. Apesar da destruição de nosso continente, todas as energias e tesouros do templo foram movidos antes do desaparecimento de Lemúria. O planejamento para a construção da réplica e a movimentação de energia do templo ocorreram alguns milhares de anos antes do afundamento da Lemúria. As réplicas de muitos outros templos importantes também foram construídas em Telos ao mesmo tempo. A fim de salvar a nossa cultura, o maior número possível de pessoas, tivemos que planejar nossa estratégia 5.000 anos antes do tempo real dos cataclismos previstos. A cura é tão necessária para todos vocês que abrimos as portas do grande templo de Jari para ajudar a humanidade neste momento. É um grande prazer convidá-los a virem aqui durante a noite em seus corpos etéricos, para alcançarem uma compreensão muito maior da cura verdadeira. Quando vocês vêm aqui, recebem como guias um grande número de pessoas que estão sempre dispostas a levá-los espiritualmente sob as asas, para ajudá-los a curar os traumas profundos e tristezas do passado e do presente. Ao curar suas dores e traumas internos, também curarão as difíceis condições em suas vidas e em seus corpos físicos. Dores e dificuldades externas são sempre o espelho das dores internas e dos medos. Elas espelham para vocês o que precisa ser curado e transformado em suas consciências. Podemos designar 3 conselheiros para cada um de vocês que vem aqui, e eles poderão auxiliá-los com o que for mais necessário para o seu retorno à totalidade. O conselheiro se concentra com você em seu corpo emocional, outro em seu corpo mental, e um terceiro foca a cura do seu corpo físico, tudo em total harmonia e sincronia. Desta forma, sua cura será mais equilibrada do que você apenas se concentrar em um aspecto de si mesmo, sem entender e transformar sua programação interna. Compreendam que, quando um aspecto de vocês não está em perfeito equilíbrio, todos os outros aspectos do seu ser estão afetados. Porque a gente é um todo, né? Uma parte nossa em desequilíbrio, tudo se desequilibra. E aí, a gente vai estar no externo tudo aquilo que somos no interno. Então, toda manifestação externa, ela simboliza o que, na verdade, você está passando internamente. Desde das doenças físicas que o corpo demonstra, como o seu aspecto físico mesmo, cada parte nossa responde ao que nós estamos internamente. E a gente vai aprendendo a observar, e a gente vai trazendo as mudanças, e a gente vai percebendo que muda. E nós somos seres regenerativos. As nossas células se regeneram cada 3 meses. Por isso que existe a cura. Agora, a gente não está muito acostumado com nada disso. Nós não aprendemos nada sobre isso.
E hoje estamos sendo dada essa oportunidade. Mas a gente precisa estar desperto, ciente, presente, para permitir que isso aconteça. Que a gente entenda esse processo. E eles estão prontos para nos auxiliar, que é o que ele está dizendo aqui em relação a essa meditação. A gente vai ter a oportunidade, se dar a oportunidade de ser tratado por eles, aonde eles vão estar nos amparando nos nossos corpos, né? Físico, no mental e no emocional. E a representação de tudo aquilo que a gente internamente representado no externo, no físico. Então, é um grande presente. Como chegar ao grande templo de Jade em seu corpo etéreo? Uma intenção, meus amigos. O que vocês precisam fazer é estabelecer a intenção de vir a este templo em suas meditações ou antes de dormir à noite. Como exemplo, vocês podem dizer a seguinte oração ao seu eu divino e aos seus guias e mestres. Senhor Deus do meu ser, eu solicito que seja levado para o grande templo de Jade em Telos esta noite. Agora, peço aos meus guias, mestres e anjos que me levem para lá enquanto meu corpo repousa das atividades do dia. Essa é uma frase que, ao longo dessa semana, vocês podem começar a trabalhar e a pedir nas suas orações, seja ao longo do dia ou no final do dia, para que isso possa acontecer. E semana que vem a gente vai ter a meditação e vai poder nos levar a Jade. Vocês também podem formular os seus próprios pedidos de oração. Estabeleçam a intenção de que desejam vir aqui para recarregar, purificar, curar, aconselhar ou simplesmente ter comunhão e interação com nós, sobre as energias da chama da cura. Nós sabemos como cuidar de vocês, uma vez que estejam aqui. Basicamente, nos corpos superiores de suas almas, vocês sabem como chegar aqui sozinhos. Simplesmente confiem em que isso esteja acontecendo, mesmo que não tenham nenhuma lembrança consciente de suas experiências quando acordam. Se permitir sair do mental, de querer lembrar, né, de querer que essa lembrança venha, se entrega e confia que eles vão nos atender. Seus corpos etéricos parecem quase idênticos aos seus corpos físicos, exceto que são mais perfeitos. Vocês têm as mesmas condições físicas quando estão aqui. No futuro, uma vez transformados, seus corpos também parecerão muito físicos para vocês, embora bem menos densos e com uma frequência que vibrará em um nível muito mais elevado. Então, a aparência, na verdade, ela não muda muito. Mas a frequência que começa a ser alterada. No processo de transformar suas consciências em corpos físicos, vocês não estão perdendo nada. Estão, sim, integrando vibrações mais altas e mais sutis, e maior luz. Tudo que estão perdendo é a indesejada densidade. Seus corpos se tornarão muito mais refinados, belos, ilimitados, imortais e se sentirão tão físicos quanto agora. Vocês não experimentarão limitações de nenhum tipo. Os véus serão removidos, viajarão à velocidade da luz e tudo isso vai ser muito divertido. Prometo.
Então, é uma maneira em que a gente vai poder enxergar como é, sem o véu de Maia, né? Sem o véu da ilusão, e quando a gente vai para outra dimensão, isso é tirado de nós. Esse véu, a gente precisa dele para estar aqui, vivendo neste mundo em que a gente vive, na terceira dimensão. Então, deve ser uma experiência incrível para cada um de nós e nós vamos ter essa oportunidade. Qual seria um pedido de cura apropriado para alguém levar ao tempo? Basicamente, nesse planeta, a maioria das pessoas tem problemas físicos de algum tipo, muitos medos ocultos, criam desafios em sua vida diária. Aliás, medo, ele é um dos sentimentos primários e eles governam a nossa vida, os nossos medos. Por conta do medo, os outros sentimentos, até os outros sentimentos primários, eles são gerados por conta do medo. É interessante quando a gente se dá conta, por trás dos nossos sentimentos, e a gente fala muitas vezes, mas eu não tenho medo de nada. Ele está muito lá no inconsciente, camadas abaixo, nos acompanha ao longo de várias vidas. É uma camada bem, bem lá. Essas experiências foram as lições aprendidas ao longo do seu caminho evolutivo. Todo mundo tem um acúmulo de trauma emocional em seu corpo, fruto de milhares de encarnações. Eu acabei de falar. Onde estão escondido, na verdade, medo. A resolução é agora necessária para a limpeza final, para a cura e integração da sabedoria maior para a qual essas experiências foram criadas. Qualquer experiência que não foi esclarecida em uma determinada vida contínua, reproduzindo repetidamente a mesma programação em todas as vidas subsequentes, até que a verdadeira cura, sabedoria e compreensão aconteçam na profundidade da alma. Então, a experiência dessa meditação vai permitir que qualquer experiência que não foi esclarecida em uma determinada vida contínua, reproduzindo repetidamente a mesma programação em todas as vidas subsequentes, até que a verdadeira cura, sabedoria e compreensão aconteçam na profundidade da alma, com a missão auxiliar. A tristeza, o pesar, o sofrimento, o trauma emocional, e qualquer coisa que você vivencia e que não reflete a alegria natural, a bem-aventurança e o êxtase do seu ser indicam o que deve ser curado dentro de você. Medos conscientes e subconscientes impedem todos de avançar e precisam ser esclarecidos. Essa questão do medo, por exemplo, existe muita gente que tem medo de água, né? E a gente não sabe por quê. Por que eu estou falando de água? Não sei se vocês se lembram que lá no livro que traz a questão, né, do submergir, né, e que quando isso aconteceu, muitos estavam dormindo e não acordaram nunca mais. Isso foi gerado trauma lá atrás, há 2.000 anos. Quantas vezes mais você veio a reencarnar? Nesta vida, você tem medo de água. Você tem medo de entrar no mar, você tem medo de entrar assim, e você não sabe por quê, porque você não tem nenhuma causa aparente. Existe aí um medo que está guardado no teu inconsciente que nunca
foi olhado e nem tratado, e muito provavelmente você repetiu esse medo ao longo de todas as suas interações. Então, enquanto a gente não se libertar desse medo, entender que ele não precisa gerir a nossa vida, a gente não tem como alcançar uma dimensão acima, que existe um sentimento denso que nos prende, é o medo. As toxinas mentais provenientes das vidas onde abraçaram sistemas de crenças errôneas, programas distorcidos, estão emergindo de uma forma ou de outra para finalmente serem limpas e curadas. Preste atenção aos alertas da sua alma. Traga para o templo durante a noite as questões que precisam de cura e resolução. Então, é outra coisa que, quanto de toxina mental existe guardado dentro de nós, que a gente não tem essa consciência, talvez agora a gente esteja despertando. Eles vão nos auxiliar. Nossos guias discutirão com vocês as lições e a sabedoria que necessitam compreender e quais os passos a dar para alcançar uma cura verdadeira e permanente. A cura pode ser comparada ao descascar de uma cebola enorme, com centenas de camadas. Vocês curam uma camada por vez, até o final. Porque nós somos muitas camadas. Né? E, inclusive, o processo terapêutico a gente faz, você já deve ter ouvido falar disso, né? No processo terapêutico, a gente faz e vai curando uma camada por vez. Nesta vida, a gente não está aqui vivendo esta vida por acaso, é porque a gente está sendo muito auxiliado para que a gente possa alcançar o maior número de curas dessas camadas. É por isso tanto auxílio. Para que a gente se cure, para que a nossa consciência se expanda e para que a gente viva despertar, desabrochar o verdadeiro amor. Mas eu amo. Eu não tenho problema em amar ninguém. É, eu amo, sim. Isso partindo de uma pessoa que não busca olhar para si, não busca olhar para os seus medos, que não faz, ou para as suas dores, para os seus medos, para os seus traumas. A pessoa não faz o trabalho do autoconhecimento. O trabalho do autoconhecimento ele vai muito além de rolar o feed da rede social e ler, né, tomar consciência através de leitura, de publicações feitas ali, achando que você está no processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento ele é muito mais. As terapias elas servem exatamente para isso. Os processos, muitas vezes, de mentoria, de terapia, eles vão ajudando a gente a olhar para as nossas dores. Não é só você rolar o feed e saber daquilo. É saber que as nossas dores, elas vêm da nossa história. Estão guardadas lá, na nossa criança, por isso que somos todos adultos, com uma alma de criança. A criança que guardou as suas dores na sua primeira infância, até os 7 anos. Das dores que guardamos no período gestacional. Das dores que trazemos na nossa ancestralidade, que está no nosso DNA.
das dores que trazemos na nossa alma. Essa alma que pode ser uma alma que viveu na época de Lemúria e Atlântida, que tem um medo guardado internamente, do qual você não tenha consciência, como, por exemplo, o medo de água. Que você pode trazer ao longo de todas as suas encarnações. Então, a gente vai receber o auxílio deles, para que realmente abrir o coração e se colocar nessa viagem, eles vão estar prontos. Para quem está acompanhando a leitura do livro, para quem tá indo a fundo, né? Não é simplesmente chegar uma noite e falar, eu quero ir para o Templo de Jade. Tem todo esse processo. Né? Comece a fazer esse pedido, dizendo a oração ao seu eu divino e aos seus guias mestres. Ele fala um pouquinho aqui antes. Eu vou deixar a oração, essa oração, na descrição do vídeo, para que você possa falar para você mesmo, lendo ali a descrição. Vá se preparando para que a semana que vem, quando vier a meditação, você já esteja se preparando realmente a fazer com que isso aconteça. Como a cura, ela pode ser comparada ao descascar de uma cebola enorme, então vocês se tornarão um espelho perfeito de suas divindades, e todas as coisas se abrem para vocês, muito além dos seus sonhos mais loucos. Grande parte deste trabalho, mas não todo, pode ser feito de noite, enquanto seus corpos repousam, e pode, mais tarde, ser integrado em suas vidas cotidianas. Vocês não precisam saber o que significa cada medo e todas as experiências passadas. E muitas vezes é desnecessário. Para que a gente quer voltar naquilo? Deixa que eles trabalhem. Só acredita e confia. Abre a porta, né? A gente não deve abrir a porta do lado de dentro para que o auxílio chegue. Isso que Jesus nos ensinou. Faça isso. E não queira estar consciente de nada. Porque talvez não sejam boas lembranças, momentos precisam ser relembrados, eles só precisam ser curados, e a gente não precisa muitas vezes ter essa consciência. Aquilo que for permitido, você vai ficar sabendo. Vocês não precisam saber o que significa cada medo e todas as experiências passadas. O que vocês precisam fazer é conscientemente liberar essas energias, sejam quais forem os seus nomes ou os sentimentos que emerjam na consciência. Esse é o tipo de trabalho que nossos conselheiros podem fazer com vocês, pois eles têm acesso aos seus registros akásicos. E aqui é que entra a questão da leitura dos registros. O que são as leituras? É o auxílio que vem para que se possa ser liberado situações do passado às quais você possa estar presa, preso. E eles têm essa autorização. Eles podem trazer discernimento e precisão para a sua cura. Em seguida, vocês trazem de volta e integram essa nova sabedoria em seus subconscientes,
no estado de vigília, podem começar a aplicá-la. Suas meditações, com sua divina presença, possibilitarão a recuperação de uma maior consciência de quem vocês verdadeiramente são. Se desejam ascender dentro da próxima década, curar-se e ficar-se deve se tornar a propriedade absoluta. Esse ascender, né, a gente passa por movimentos de pequenas ascensões. Toda vez que a gente se liberta dessas dores, né, disso que nos prende a esse lado negativo das emoções, que a gente libera, que o nosso cardíaco se expande, são pequenas ascensões que vão acontecendo. E lembre-se que ele falou a questão da, de potencializar a força e energia da chama trina, que ela foi diminuída porque nós não soubemos usar a força e o poder do amor. Então, isso foi tirado de nós, e a nossa chama trina, que é aquela chama linda, maravilhosa, ela foi diminuída para 1,6 milímetros. Então, a gente precisa expandir a chama trina que existe dentro do nosso cardíaco. Mais uma vez, eles estão ali para nos auxiliar. Seu trabalho interno é a tarefa mais importante para você neste momento, a fim de acelerar a sua evolução e preparar o seu regresso à casa, a casa do Pai. Quando eu estava dizendo aqui da questão do amor, né, mas eu tenho muito amor para dar, eu sou com amor, e é uma pessoa que ela não olha para as suas dores, que não faz o trabalho do seu autoconhecimento, se ela não se cura, não tem como ela ser por amor para o outro. Não tem como a gente ser amor incondicional se a gente não é amor próprio. E amor próprio é se curar de todas as dores que nos impedem de ser quem realmente somos. Então, esse é o verdadeiro autoconhecimento. É a gente se libertar do nosso ego. Não é a gente exterminá-lo. Não é isso. É a gente se manifestar através da nossa alma. O ego, a gente precisa dele para se manifestar, mas que ele possa ser manifestado através da nossa alma. Essa é a verdadeira. Nossos conselheiros no templo, nossos conselheiros no templo lhes darão, no nível da alma, uma perspectiva ampliada de por que vocês estão enfrentando certos problemas de saúde. Eles mostrarão por que certas dificuldades persistem em suas vidas e como as criaram, sejam elas físicas, mentais ou emocionais. Com a assistência deles, vocês aprenderão a curar a si mesmos, curando todas as dores e distorções impressas em suas almas. As nossas almas, elas têm não, elas carregam dores, elas têm a dor, elas precisam ser curadas, porque muito daquilo que a gente manifesta aqui é parte da nossa vida, da dor da nossa alma. Antes que uma cura física completa e permanente possa ocorrer, as causas emocionais ou distorções em seus sistemas de crença devem ser abordadas e liberadas. As crenças, eu vou dizer para vocês uma coisa.
Nós somos criados à base de crenças. E a gente não acha isso. A gente acha que a gente, muitas vezes, honra o comportamento da nossa ancestralidade, da nossa cultura, e a gente não consegue identificar que isso é uma crença. E por que é crença? Porque a gente começa, quando a gente se volta para dentro, a gente começa a perceber que a gente está distante de quem a gente é. E no fundo, muitos comportamentos que eu tenho, eles não são meus, eles não são da minha essência, eles são comportamentos que eu aprendi, comportamentos que vêm da minha ancestralidade. E são inúmeros, inúmeros. O importante é a gente tomar essa consciência e trabalhar essa questão das crenças. Identificá-las é fácil. E quem falou para você que vai ser fácil? Eu arrisco dizer que as crenças, elas são a nossa parte sombra. E a gente precisa olhar para a sombra, porque é através delas que a gente consegue encontrar o caminho da luz. Mas para isso a gente precisa olhar, não ter medo de olhar. Vou ficar aqui na minha zona de conforto mesmo, nessa sombrinha gostosa, porque tá cômodo, eu não tô passando nenhuma dificuldade, eu não tô passando por nenhuma dor, nenhum sofrimento, eu tô aqui. Não estou me referindo a soluções temporárias, mas à cura permanente. Porque quando eu olho para as crenças, me curo. E as crenças, eu tô olhando aqui, né? Que antes que uma cura física completa e permanente possa ocorrer, as causas emocionais ou distorções e sistemas de crença devem ser abordadas e liberadas, porque as nossas crenças nos fazem adoecer, física e emocionalmente. Saibam que todos os problemas físicos, mesmo que pareçam ser acidentes, estão sempre enraizados nos corpos emocional e mental. O estresse e as doenças mentais também têm suas raízes nas emoções. O corpo emocional é o ponto de partida para a cura permanente. Os traumas sofridos durante a destruição de Lemur e Atlântida, quando as pessoas foram separadas de seus entes queridos e familiares durante a noite, provocaram muito medo, tristeza, sofrimento e desespero às almas da humanidade. E vocês carregam esses traumas posteriormente, vida após vida. É o que eu comentei com vocês anteriormente. Agora é hora de curar completamente o passado e abraçar um novo paradigma de amor, empoderamento pessoal e graça sem precedentes para a sua vida e para o planeta. Delos, somos seus irmãos, irmãs e amigas íntimos do passado, que amam muito vocês. É nossa alegria estender a vocês toda a assistência que estamos autorizados a dar neste momento, para completar a sua transformação, ressurreição e ascensão para os domínios do amor e da luz. Estamos conscientes de que o nível de dor na superfície tem sido tão grande que muitos de vocês fecharam seus corações como uma forma de proteção contra a dor que não podiam mais suportar. E assim, escolheram viver no modo de sobrevivência em vez de abraçar a alegria de viver.
quanto tem? E quanto tem disso? Quanto cada um de nós carrega medos, esses, sabe? Esse sofrimento, vidas. Eu quero ficar acomodada, carregando essa dor. Não me pertence mais. Onde eu já entendo isso, onde eu posso libertar, me liberar, ser feliz, viver em amor, entendendo que sempre é tudo sobre mim, nunca sobre o outro. O que o outro vai fazer com o conteúdo que é dele, não é problema dele, não é para mim. Tudo aquilo que eu puder, com muito amor, auxiliar o próximo, eu vou auxiliar. Caso contrário, não tem como. Sou eu, cara. Lembra do exemplo da máscara do avião? Quando a máscara do avião cai, o que a gente orientava? Máscara para você, depois estiver ao seu lado. Mesmo que quem esteja ao seu lado seja seu filho. Porque não tem como você salvar seu filho se você não cuidar de você, para que você tenha o ar para respirar e você possa auxiliá-lo naquilo que estiver precisando. Então, o autoconhecimento nos leva à cura interna para que a gente possa auxiliar o outro a se curar. Como? Se eu tenho amor próprio, se eu tenho um equilíbrio, eu tenho também a condição de doar o amor incondicional. Então, eu espero que vocês fiquem todas essas reflexões, começo do presente. A semana que vem a gente lê a outra parte e eu vou gravar separadamente a meditação que vocês precisam fazer. Deixo aqui um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até breve.